amigos, minhas amigas que me acompanham no nosso canal de Direito, em especial na nossa disciplina de Direito Penal. Antes de adentrarmos ao assunto, gostaria de pedir a todos que fizessem a sua inscrição, os que assistem às nossas aulas, fizessem a sua inscrição no nosso canal e que desse seu like, que fizesse comentários para que em cima dos comentários eu possa melhorar o conteúdo da aula. Bom, na nossa 33ª aula, nós falamos sobre os crimes contra respeito aos mortos, que que está previsto no artigo 209, 210, 211 e 212 do Código Penal. Hoje, na nossa 34ª aula, nós iremos tratar dos crimes contra a liberdade sexual que estão previstos no artigo 213 ao 216b, no seu título 6, que vem a tratar dos crimes contra a dignidade sexual, especialmente no seu capítulo 1, que fala dos crimes contra a liberdade sexual. Este artigo, o 213, ele foi introduzido no Código Penal por força da Lei 12.015/2009, que alterou o título 1 da parte especial, certo, do Decreto-Lei 2.848 de 1940, que é o próprio Código Penal, e o artigo 1º da Lei 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, revogando também aí a lei número 2.252 de 54, que trata da corrupção de menores. Os crimes contra a liberdade sexual, há muito ele vem sofrendo aí reprimendas no próprio direito penal, por entender que ser um evidente sofrimento físico, psíquico e emocional da vítima ao se expor a um ato criminoso dessa forma. Tá? Esse tipo de crime, ele esteve presente no Código Penal, no Código Criminal, do Império, desde 1930. Hoje ele está tipificado no artigo 213 do Código Penal, o Código Penal vigente, né? Tá? O referente artigo, ele é uma inovação legislativa introduzida no ano de 2009. Através dessa inovação que houve aí a união dos tipos penais do estupro, do atentado violento ao pudor, que antes, certo, eram autônomos, certo? E é nesse artigo que, rigidamente, eles formam um tipo penal mais abrangente, mais rígido. Tá? Se não, vejamos, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 anos, de 6 a 10 anos. No seu parágrafo 1º ele diz: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena é de 8 a 12 anos. Isso é um agravante, né? E se, no seu parágrafo 2º diz, e se a conduta resulta morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Tá? Nesse artigo, o bem jurídico, ele é tutelado, certo? O bem jurídico é tutelado, é a liberdade sexual da pessoa, em sentido amplo, tá? No qual deve haver um consentimento de maneira livre ou de livre convencimento cabível a qualquer pessoa em matéria sexual. Né? Assim, por tratar-se da liberdade pessoal de maneira restrita, o poder e também decisório, né,
naquilo que trata a esfera sexual e ou em relação a qualquer ato sexual, que o que deve preponderar aí neste caso é a livre escolha do parceiro. Para ser uma conduta típica penal, certo? Para ser uma conduta do tipo penal, por ser uma conduta do tipo penal em dupla espécie, nelas desmanda como sujeito ativo o homem e o sujeito passivo a mulher. E por tratar-se de uma conduta típica de constrangimento a ter conjunção carnal, sendo aí neste caso considerado como uma cúpula vaginal, como sendo também a primeira espécie, né? E a primeira espécie é esta, que é a conduta, certo? Que demanda do sujeito, tanto do homem como da mulher. O sujeito passivo, que pode ser um homem ou uma mulher. Na segunda espécie, tá? Já na segunda, ele poderá ser um sujeito ativo e passivo, alguém de qualquer gênero, no qual protege a unicidade típica do delito, que pode ser praticado por ambos os gêneros, haja vista que a notabilidade do crime, ele visa proteger qualquer pessoa, e por esta razão quando se fala de sexualidade, o constrangimento ele pode ser na relação de casamento, noivado, namoro, sexualidade com fim de prostituições ou afins, etc. Havendo inclusive aí a possibilidade do concurso de pessoas, tá? O delito de estupro tem como uma tipicidade, ele tem como tipicidade objetiva a sua duplicidade de condutas, tá? A primeira conduta, ela consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal. Já na segunda parte do artigo 213, ele tipifica como conduta criminosa a prática ou permissão de que se pratique outro ato libidinoso contra a vítima. Nesta segunda parte, nós podemos observar o ato libidinoso como conduta de cunho sexual, que trata de evidente manifestação de lasciva, é uma lascívia do agente, tá? Enquadrando-se assim o sexo oral, anal, masturbação, contemplação lasciva e afim, o que, e neste caso, se configura crime pela incriminação tanto da prática do praticante ativo, certo, como daquele que permite, haja vista ser o contato corporal ao seu ao seu entorno do corpo, um evidente crime de estupro, tal como a discordância da vítima, que é vencida pela grave ameaça, ou a violência essa sofrida pela vítima, certo? E que irá gerar um temor simultâneo no ato libidinoso, também que pode, inclusive, ser perfeitamente praticado contra terceiros, né? A sua tipificação, ela é subjetiva e manifesta-se no dolo, por envolver a consciência, a vontade de realização das condutas tipificadas como crime. E neste artigo, certo? Além, é claro, do injusto envolvimento de outra pessoa na cena do crime. A sua consumação se dá pela prática da conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Repetimos, tá? A tentativa, sim, por sua vez, a tentativa ela é plenamente admitida quando o agente que não obtém o êxito
por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá? E também existe a plena possibilidade de concurso de delitos, a depender do contexto fático, certo? Mas se houver prática de vários atos em um único fato, é apenas considerada como um crime único. Tá? A Lei 12.015/09, ela veio inserir duas formas qualificadas de estupro, sendo a primeira delas a lesão corporal ou a morte da vítima, de maneira culposa, certo? Visto que o dolo, ele é voltado para a realização da conjunção carnal, de forma qualificada pelo resultado. Ou seja, o dolo no antecedente e culpa no consequente. Já se houver dolo quanto ao resultado, o dolo qualificado, ele é qualificador e haverá concurso de crime. Tá? A segunda qualificadora aí, por sua vez, ele veio a inserir a vítima no plano do menor de idade, do menor de 18 anos e maior de 14 anos, com atuação na medida do injusto, por ser o menor, a pessoa facilmente de ser convencida para a facilitação da efetivação do resultado do crime. O referido crime é de ação pública condicionada à representação e é incondicionada apenas em caso da vítima ser menor de 18 anos ou vulnerável. A pena ela é combinada, a pena combinada aí é de 6 a 10 anos de reclusão, no tipo simples, e de 8 a 12 anos de reclusão se o crime resulta em lesão corporal grave, ou se a vítima for menor de 18 anos e maior de 14. E por último, de 12 a 30 anos de reclusão, se há o resultado morte. É importante salientar que o estupro ele foi absolvido na categoria de crimes hediondos, sendo assim insuscetível de graça, indulto, anistia, fiança, aquela exigível no regime inicial fechado e com prisão temporária com prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30. Do atentado violento ao pudor previsto no artigo 214. Este artigo, antes tipificado, ele teve a sua revogação no dia 7 de agosto de 2009, por força da Lei 2015, que alterou a disciplina dos crimes sexuais no direito brasileiro penal, no direito penal brasileiro, e revogou o artigo 214 do Código Penal, que tipificava o crime do atentado violento ao pudor, ampliando a sua abrangência no crime de estupro, né? Então, o que eu quis dizer aí é simplesmente que esse artigo ele foi absolvido, ele foi revogado pela Lei 12.015. Da violação sexual mediante fraude, artigo 215. Este crime ele é de incriminalização, da própria incriminalização do estupro. Ele vem da origem da posse sexual mediante fraude e também do atentado ao pudor mediante a própria fraude. Ele foi inserido no Código Penal de 1940, atualmente vigente, no entanto, vigente pelo artigo 215, tá? No entanto, com o advento da Lei 12.015, ele foi tipificado como crime único de violação sexual mediante fraude, né? Vejamos, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 6 anos.
no seu parágrafo único, ele diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, amplia-se também multa. Esta conduta penal tem como objetivo a proteção do bem jurídico da liberdade sexual, em sentido amplo, como falei anteriormente no outro artigo. Mas, no entanto, é pela prática viciada e pelo emprego de fraude, certo? Da mesma forma que ele protege o crime de estupro, tá? Tanto pelo sujeito ativo ou passivo, que poderá ser qualquer pessoa e de qualquer gênero, inclusive do mesmo sexo. A sua tipicidade objetiva revelar-se na conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, mediante fraude ou outro meio que vicie a vontade do sujeito passivo. A fraude se caracteriza como um elemento normativo do tipo, ou seja, o emprego de qualquer artifício ou ardil capaz de viciar a vontade do sujeito passivo ou mesmo de levar a vítima a erro. No elemento normativo não se cogita o uso de entorpecentes que tenha o intuito da prática da condição carnal, pois, neste caso, trata-se de estupro de vulnerável. No entanto, é necessário que a vítima saiba da verdadeira realidade dos atos sexuais a serem praticados. Quanto ao termo outros meios previsto no artigo 215, tá? Quando fala de outros meios que impeçam ou dificultam a livre manifestação, quando se fala desse termo, é previsto aí no artigo envolver, tá, o ato de ludibriar a vítima, de enganar a vítima. Já o tipo subjetivo deste crime é o dolo, que representa a plena consciência e vontade de ter a condição carnal ou outro ato libidinoso, mediante fraude e pelo injusto e consciente fim lucrativo, lascivo da conduta, tá? A sua consumação se dá com a efetiva prática da condição carnal ou outro ato libidinoso. A tentativa aí, neste caso, é plenamente admitida e é perfeitamente visualizável no caso em que a vítima não se deixa enganar pela fraude perpetrada. Haverá também um crime continuado, caso o agente se aproveite de fraude para a prática criminal variadas vezes, em situações diversas. E também a possibilidade da prática de crime por omissão, no caso de crime omissivo impróprio, e se o agente era garantidor. Da imputação, da importunação sexual previsto no artigo 215-A, praticar contra alguém, é o 215-A, praticar contra alguém e sem sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiros, tem pena de reclusão de 1 a 5 anos e se o ato não constitui crime mais grave. Este artigo ele foi introduzido no Código Penal por força da Lei 13.718 de 2018 e trata de mais uma alteração quanto ao crime contra a dignidade sexual, com o fito de criminalizar a conduta de prática de ato libidinoso, com que tenha o objetivo de satisfazer sua lasciva ou de terceiros. Este crime ele tem como bem jurídico protegido a liberdade sexual da vítima, ou seja, seu destino de escolher quando e com quem, como e com quem ela quer praticar os atos de cunho sexual. É um crime comum
Ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, seja do mesmo sexo, do mesmo gênero ou não. A vítima, ela pode ser também qualquer pessoa, ressalvada a condição de vulnerável, certo? Aquela que impede a sua submissão do fato à norma, né? Quando a vítima for vulnerável, desde que não haja contato físico, né? O elemento subjetivo sempre está no dolo, direto e especial. Ou seja, a vontade dirigida a satisfazer a própria lasciva ou de terceiros, não bastando aí o simples toque ou até um esbarrão. Deve ser um ato de tipo doloso, qual seja, aquele capaz de satisfazer a lasciva do agente e ofender a liberdade sexual da vítima ao mesmo tempo. O momento consumativo será sempre com a efetiva prática do ato libidinoso, admitindo-se também nestes casos a tentativa. O crime ele tem como infração penal do tipo médio, por ser de potencial ofensivo menor, isto é, a sua pena é de reclusão de 1 a 5 anos, o que impede o arbitramento de fiança, tá? Em sede policial. No entanto, admite a suspensão condicional do processo após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, de acordo com o que previsto no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Quanto à sua titularidade da ação, a titularidade da ação penal, ela destaca que todos os crimes sexuais do capítulo 1 e 2, elas são de ação penal pública incondicionada. A competência para processar e julgar será a vara criminal comum, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que está previsto lá na Lei da Violência Doméstica, que veda explicitamente a aplicação da Lei 9.099. Isto é um posicionamento já sumulado, né? Do atentado ao pudor mediante fraude, previsto no artigo 216. Este artigo ele foi revogado pela Lei 12.015, tá? De 2009. Então não vamos nem comentar. Do assédio sexual, artigo 216A, este que diz constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de detenção de 1 a 2 anos. Seu parágrafo 2º diz: a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá? Esse tipo de crime previsto no artigo 216A, ele tem diferentes conotações, tá? E diferentes situações de violência contra a mulher. O que, pela lei, o assédio sexual ele só existe se houver uma diferença hierárquica entre o agressor e a vítima. É o caso, por exemplo, de um chefe, neste caso do artigo 216, é o caso de um chefe que constrange uma funcionária a dormir com ele, por exemplo, ou sob ameaça ela perde o emprego, né? Segundo a lei, o assédio sexual é um tipo de crime que consiste em constranger alguém para obter, abre aspas, favorecimento sexual, fecha aspas, usando a pessoa da condição de superior hierárquico, que pode ser através de uma atitude física, tentativa de um beijo, um comentário inexistente, um convite,
para carona, etc. Ou até um gesto que cause um constrangimento na outra pessoa e viole a liberdade sexual da pessoa. Viole a sua liberdade sexual. Esta forma ela será qualificada quando houver a finalidade de se obter vantagem econômica com a prática delituosa, agindo tal qualificação na medida da culpabilidade ou de maior reprovabilidade. Tá? Há um aumento aí da pena em até um terço, se a vítima é menor de 18 anos. O referido crime ele busca proteger de maneira direta a liberdade sexual de todos, já que é direito comum poder portar-se como queira na esfera sexual. É de se notar, porém, que há uma proteção mais específica dessa liberdade, já que é protegida em certas esferas em que relativamente seria mais fácil de ser ferida, com o trabalho ou qualquer outra forma na esfera em que haja a sua ascendência, em razão do cargo ou função, ou até mesmo em uma sala de aula pelo professor. Tá? Os gêneros nesses crimes são passíveis, haja vista que o assédio sexual pode ser cometido por pessoas do mesmo sexo. Porém, trata-se de um delito especial próprio em vista de um sujeito ativo necessitar de ter superioridade em relação à vítima, havendo inclusive aí a possibilidade de coautoria, se ambos os autores detiverem a exigência. O sujeito passivo ele poderá também ser ambos os gêneros, tá? Inclusive do mesmo sujeito ativo, desde que se encontre no polo inferior da relação, certo? E se não haverá a tipificação penal, e sim uma tipificação penal de outro delito. Aqui há a possibilidade de portar-se como um sujeito passivo um menor de 16 anos, mesmo que justificadamente impossibilite de figurar em uma relação de trabalho ou de emprego. A superioridade hierárquica é uma relação contratual laboral, de carreira, função, tanto na administração pública como na esfera da iniciativa privada. O que deve estar presente é a superioridade de um polo na relação, da relação responsável por ordenar, fiscalizar, delegar atribuições, né? E até promover aquele que se encontra no polo inferior da relação. O tipo subjetivo é composto pelo dolo, representado aí pela consciência, a própria consciência e pela vontade de constranger, de aliciar ainda ao elemento subjetivo do injusto, ficando no objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual em satisfazer a sua lascivia. Tá? Por tratar-se de crime de mera atividade, a consumação se dá com a prática de qualquer conduta que constranja a vítima, como sendo aí a ocorrência do crime, independentemente de obtenção de vantagem sexual ou não. É possível ainda a prática do crime por omissão imprópria, tá? Afastando-se o crime somente se há receptividade por parte da vítima, ou se houver tipificação em um delito mais grave, por ser um delito subsidiário, tá? A tentativa, neste caso, é plenamente possível, caso a vítima permaneça ignorante acerca das investidas do agressor por circunstâncias alheias à sua vontade. A pena atribuída ao crime de assédio sexual é de 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos, detenção, havendo aumento de 1/3, certo? Se for menor de 18 anos,
já que não há um desvalor da ação referente pela maior facilitação no objetivo sexual, né? A competência do julgamento é dos juizados especiais criminais, com ação pública condicionada à representação e incondicionada se a vítima for menor de 18 anos, sendo plenamente possível, nesses casos, a suspensão condicional do processo. Da exposição da intimidade sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no artigo 216b. Este crime, ele faz parte das recentes alterações do Código Penal, na parte dos crimes contra a dignidade sexual, que foi acrescido por força da Lei 13.772 de 2018. Tais alterações trouxeram a tipificação de algumas condutas que não possuíam a atenção no direito penal, por falta de regulamentação objetiva e clara, deixando aí, neste caso, uma grande margem para impunidade ou punição desproporcional. Vejamos, o artigo 216b ele diz: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único diz: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoas em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Devemos bem atentar para esse plano, que é importante observar que nesse dispositivo, o quanto o mesmo ele acompanha o crescimento, certo, da disseminação da informática. A informática que foi introduzida aqui nesse artigo, através da internet. Essa informática que se vê através da internet, ele busca penalizar a produção, ou seja, o potencial na divulgação, tá, de cenas sexuais ou íntimas de maneira irresponsável e não autorizada. É de se entender que a exposição da intimidade da pessoa pode violar gravemente a dignidade daquela pessoa e repercutir de maneira extremamente negativa em todas as atividades que a mesma venha a realizar. Este material não autorizado, caso produzido, ele pode acarretar consequências danosas e ruins na vida profissional, ou até mesmo o desrespeito dentro da família, em prejuízo emocional à própria vítima. Desta forma, a consumação do crime, independente da realização de atos sexuais ou ato libidinoso pela vítima, já que o delinquente ele pode utilizar imagens de terceiros para prejudicar a vítima. O tipo penal deste crime é misto, alternativo, porque ele possui diferentes ações nucleares que podem configurar a conduta. Se não vejamos, produzir, fotografar, filmar, registrar, etc. Na prática, de mais de uma ação descrita no próprio código, tá? Ele configura-se um crime único, mas em uma das atitudes isoladamente, ele já pode ser configurado. Além disso, o crime é comum e material, porque pode ser cometido por qualquer pessoa e implica em um resultado naturalístico. E também não podemos esquecer que admite-se a tentativa. Vamos ficar por aqui. Nós falamos hoje dos crimes contra a liberdade sexual. Na nossa próxima aula, nós falaremos dos crimes dos crimes sexuais contra vulneráveis, que está previsto no capítulo 2 do título 6º, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. Obrigado e até a nossa próxima aula.